Então, o tema hoje é justamente esta interrogação. Quem falou que sou imortal? Foi colocado desta forma, propositalmente, porque nós trazemos, até pela religião que divulgamos, a ideia da imortalidade. Só que muitas vezes nós nos comportamos como fôssemos mortais, como de repente nós tivéssemos que aproveitar o máximo possível o que a vida física nos oferece. E deixamos de refletir a questão da imortalidade. Porque se nós parássemos para raciocinar um pouco mais sobre essa questão, nós teríamos talvez outros comportamentos. Então, para que nós possamos entender as expressões, os termos, vamos defini-la da seguinte forma, que é eternidade. Eternidade é algo ou alguém que não teve início e não terá fim. Não tem início nem fim. Só é eterno quem? Deus. Porque a partir do instante que Deus passa a criar, tudo tem um início, né? Mas não terá fim, por sua vez. Porque Deus não criaria nada, nem a matéria, nem o espírito, que fosse finito, que tivesse um prazo de validade. Porque a matéria, ela está em constante transformação. A partir do instante que ela surge, ela também, poderíamos dizer, ela se torna imortal. E, assim sendo, o que é então a imortalidade? É algo ou alguém que teve um início, porém não terá fim. Por isso que nós colocamos que é tudo essa natureza, né? É a planta, é a terra, a água, os seres, nós, espíritos, porque tudo vai se transformando, não acaba, não termina, né? E isso já é uma prova da inteligência divina, dele criar algo que não tem fim, dele criar algo que é constante, que sempre está num estado de evolução, de progresso. Né? Porque Deus é amor. E o amor é algo que sempre nos impele para frente, né? Para o alto. Bom, também então, vejam vocês, o que diz as diferentes religiões que nós temos na Terra a respeito da questão da imortalidade e algo que seria mortal. Então, primeiramente, aquelas pessoas que não trazem uma religiosidade, que já são consideradas ateu, né? E a questão é, dentro dessa convicção dessas pessoas, acredita que somos o resultado do acaso. Nós surgimos ao acaso, com data de nascimento e data de finitude, ou seja, de morte, de fim. Surgimos e crescemos e desaparecemos com a morte. Quer dizer, é algo tão assim desequilibrante, né? Saber que hoje você está aqui e depois você vai simplesmente desaparecer, deixar de existir. Você vai cair no esquecimento das pessoas com quem você conviveu, enfim, de tudo que você realizou. Então, isso nos gera uma insegurança. E dentro dessa insegurança, gera, por sua vez, aquela ideia que eu tenho que aproveitar, então, a vida que eu estou levando. E com isso, nós nos tornamos um pouco embrutecidos, porque eu não vou me preocupar com o meu vizinho, porque eu tenho uma data de validade. Então eu tenho mais é que aproveitar o que a vida me oferecer. E essa ideia
vai nos levando ao egoísmo, né? Do egoísmo, aqueles que têm mais sorte passam a ser mais orgulhosos por serem detentores de certas coisas que o outro não tem. Então começa a girar, né, todo um clima de hostilidade, um clima de perseguição, um clima de revolta. E isso então vai se manifestando através, né, de mazelas que a humanidade ainda convive e que um dia haveremos de saná-las. Como, por exemplo, o latrocínio, o homicídio, o suicídio, né? É fruto da ideia de que eu tenho um fim. Mas, daí, é interessante que se a gente perguntar a alguém, você é ateu? Sou, graças a Deus. Então veja que, no fundo, quando a coisa aperta, aí a gente vai correr atrás de uma coisa superior para nos safar, para nos salvar, né? Mas, se nós pegarmos o hinduísmo, por exemplo, por que o hinduísmo? Porque é uma das religiões mais antigas do mundo. E já eles acreditavam, né, suas principais crenças incluem o karma, ou seja, a lei de causa e efeito, e também a reencarnação, que é o samsara. Veja, o hinduísmo, uma das primeiras religiões do mundo, já tem a ideia reencarnacionista. Bom, se eles acreditam na reencarnação, é porque eles acreditam na imortalidade. Percebe? Então, com isso, a gente vai percebendo que esta ideia, este conceito de reencarnação, de vida após a morte, de vida ativa, não é ideia ou surgiu com a doutrina dos espíritos. É milenar. Essa ideia é milenar. Se nós buscarmos no budismo, por exemplo, também é uma religião e filosofia espiritual. Tem a crença no ciclo de reencarnação, novamente samsara. E na lei do karma, veja que não é diferente da anterior, onde as ações geram consequências. Então, mais uma vez, nós vamos pegar numa dessas religiões antigas este princípio que existe já inato no ser. Então, essa ideia de ser contrário ao princípio da reencarnação é muito do nosso Ocidente, porque no mundo, de um modo geral, sempre existiu esta ideia. Os egípcios, os gregos, né, os fenícios e outras civilizações sempre foram reencarnacionistas. É claro que eles não tinham esse termo, reencarnar, porque esse termo ele é novo. Allan Kardec que sugeriu este termo porque ele melhor define essa situação de retorno do espírito ao plano físico, né? Reencarnar, voltar à carne, né? Ainda assim, o islamismo, por exemplo, que já é mais recente, é uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé, creem em um único Deus, Alá. A fé se baseia em 5 pilares e uma crença em profetas, anjos e na vida após a morte. Então, eles têm a Torá, né? Então, o Alcorão, melhor dizendo, desculpe. Então, eles acreditam na vida após a morte física, do corpo físico. Consequentemente, né? Então, ao deixarmos o plano físico, através da morte, ou como nós chamamos, desencarne, continuaremos a levar a nossa vida, a ter conosco as responsabilidades, as consequências de tudo aquilo que fizemos e também não deixaremos de ter oportunidades de continuarmos a crescer espiritualmente. Já no cristianismo, então, é uma religião que tem
como seu líder, Jesus, tem a crença na vida após a morte também, né? E com consequências conforme tiver se comportado na vida física. Então, se nós pegarmos a doutrina do Mestre, a doutrina do Cristo, ele sempre nos fala de esperança, do amanhã. Claro que este amanhã que Jesus nos diz não é o dia seguinte, mas é a vida futura que nós haveremos de ter e de cada vez mais aprimorá-la. Então, também, por sua vez, o cristianismo acredita na imortalidade. Então, vejam vocês que as religiões, de um modo geral, todas são adeptas da imortalidade. Ou seja, que nós continuamos a ter uma vida, cada uma representa de uma forma, mas continuamos a viver. Só essa ideia já deveria afastar de nós o receio da morte. Porque se eu vou continuar a existir, não é verdade? Então, feito este preâmbulo, vejamos qual o entendimento da doutrina espírita a esse respeito, né? Então, nós vimos os diferentes pontos de vista, enfoques, crenças, né? Agora vejamos, então, o que a doutrina nos ensina. Primeiramente, que a imortalidade não é apenas uma crença religiosa, ou seja, acreditar. Porque a doutrina dos espíritos, ela é calcada em fatos concretos, em experiência, em evidência, não é em suposição. Então, são coisas que são passadas pelo crivo da lógica, pelo crivo do bom senso. Então, não é assim, eu acho que é isso, ou eu penso que é assim. Não, não. É realmente algo que pode ser comprovado cientificamente no seu momento oportuno. É um fato da natureza. Por que um fato da natureza? Porque a matéria, ela não se extingue, ela não acaba, ela se transforma. Né? Nós temos lá a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a natureza está nos mostrando isso, né? Que tudo é renovável. Revelando pelos espíritos e comprovado através de manifestações inteligentes desde tempos antigos. Porque nós sabemos que sempre existiu a comunicação do plano espiritual com o plano físico. No Egito, isso era algo corriqueiro. Haja vista que Moisés, quando retira o seu povo das garras do Egito, da escravidão egípcia, ele faz questão de criar uma ruptura naquilo que o povo estava habituado a vivenciar, porque aqueles escravos judeus, eles vivenciavam com as quiromancias, com os adivinhos, né, com as pessoas que faziam feitiçaria, inclusive. Então, Moisés proíbe a manifestação dos espíritos para que haja uma ruptura no sentido de não utilizar esta comunicabilidade de forma infrutífera ou de forma até negativa. Por isso que ele proíbe estar aí no Pentateuco mosaico. Assim, a alma, dessa forma, não nasce com o corpo e nem morre com ele. Então, quando há a concepção de uma criança, nós, os pais físicos, estamos lhe dando uma nova vestimenta carnal. O espírito que vai habitar esse corpo, ele já tem um histórico anterior. E terá depois um histórico posterior àquele período na qual ele estará existindo no plano físico. Então, se nós acreditamos na reencarnação como tantas outras religiões acreditam, a gente começa
a perceber que aquela atitude egoísta, aquela atitude que nos leva ao orgulho, à disputa, à ambição, típico de quem acha que depois vai acabar, começa a perder consistência. Não tem raiz para se fixar. Assim, o corpo é apenas um instrumento provisório. O nosso corpo físico é uma ferramenta, é um uniforme pelo qual o espírito passa pelo plano físico para poder experimentar avanços de intelectualidade e de moralidade, ou seja, de relacionamento. Essa é a ideia que a doutrina vai nos trazendo. Assim, veja só, Allan Kardec ele faz uma pergunta à espiritualidade, porque ele codificou essa doutrina elaborando questões. Aí ele divulgava essas questões para diferentes núcleos de pessoas que se reuniam, não só na França, como em outros países. Depois ele recebia as respostas e ele então ia comparando e fazia então uma seleção. E numa das perguntas que Kardec faz à espiritualidade é a seguinte: que é a alma? E eles respondem: um espírito encarnado. Parece uma coisa singela, uma coisa simples, mas nada mais é do que a demonstração da imortalidade. Com esta simples resposta, já é capaz de nos esclarecer uma série de questionamentos que nós trazemos na atual existência. Por que eu sou assim? Por que minha vida é assado? Por que eu tenho tais dificuldades? Por que outros não têm essas dificuldades e têm outras? Então a gente vai percebendo que isso é fruto de um passado que precisa ser reparado e de um estágio evolutivo no qual precisamos avançar. Por isso, alguns avançam mais rapidamente, outros não, porque nós temos a liberdade de escolha do que nós queremos realizar, aprender, avançar. Ou, se nós quisermos ficar um pouquinho mais letárgicos, retardatários. E com isso teremos as consequências de outras pessoas estarem mais emancipadas, enquanto nós estaremos mais dependentes, né, pela nossa ignorância, por nós não termos evoluído na questão espiritual. Dessa forma, assim somos espíritos imortais, vivendo experiências temporárias. Então, esta existência, esse momento da vida do espírito, nossa aqui, é no plano físico. A esse período nós chamamos existência, porque nós estamos existindo nesta dimensão. Mas a vida, ela não se restringe a esta existência, porque a vida é muito mais ampla, a vida é muito maior, né? Perceberam, então, como que a doutrina encara e vai nos justificando o conceito de imortalidade. Então, por que nós temos que passar pelo plano físico? Já que a vida, né, do espírito, já que todos nós, segundo o que a doutrina nos ensina, todos nós haveremos de evoluir. Então, por que temos que encarnar? Por que passar por esta fase no plano físico? Então, qual é o esclarecimento que temos? Que se o espírito é imortal, a vida passa a ter outro sentido. A vida, não a existência. Não estamos aqui ao acaso, né? Não estamos aqui para deleite, não estamos aqui por diversão, não estamos aqui para esgotar, né, as oportunidades e os prazeres que a matéria possa nos oferecer.
Cada encarnação ela é uma oportunidade de aprendizado. Aprendizado. Então, tudo que nós estamos passando é aprendizado. Não é castigo, não é punição. Não existe predileção de uma pessoa em detrimento de outra perante a divindade. Tudo é aprendizado. E cada um vai aprender aquilo que ele queira aprender. Por isso que a vida física vai nos oferecer situações diferentes para vontades diferentes de aprendizado. Por isso que uns têm determinada situação, outros outras situações, mas no final, ao regressarmos à pátria espiritual, o que será contabilizado? O que tivermos aproveitado em termos de oportunidade e não desperdiçado. Um estágio de progresso moral e intelectual. Por quê? Quando nós estamos encarnados, nós automaticamente temos necessidades. E as necessidades fazem com que nós vamos raciocinar, exercitar a inteligência. Então é por isso que hoje, no dia como está o dia de hoje, calor, né? Se tivéssemos aí há 100 anos atrás, ou um pouco mais, como as pessoas resolveriam o problema do calor? Pegava algo e começava a se abanar. Aí veio aquela pessoa que, aproveitando, né, da eletricidade, de outros inventos, cria um motor com uma hélice, que a hélice é o abanador mais rápido. Aí vem o vento. Aí, não satisfeito, a gente sempre tem vontade de crescer mais nas necessidades, vem quem nos dá o ar-condicionado. Percebem? Então, isso faz com que nós exercitemos a nossa intelectualidade, por um lado. Por outro lado, a parte moral. O que é essa parte moral? É o relacionamento que nós estabelecemos um para com o outro. Então, quando nós temos relacionamentos sadios, proveitosos, positivos, então, moralmente, nós estamos numa moral elevada. Mas se nós criamos dissensões, atritos, discórdia, então nós estamos numa imoralidade, ou seja, num relacionamento doentio. Por isso que nós, o espírito, tem que passar pelo plano físico. Que o plano físico nos oferece essas oportunidades. Feliz daquele que aproveita essas oportunidades. Uma chance de reparar erros do passado. Também por quê? Bom, se nós entendemos que já tivemos um histórico anterior a esta existência, nesse histórico talvez estabelecemos moralmente certos atritos, desavenças entre pessoas. Então, Deus nos permite retornarmos no mesmo cenário de convivência para que nós possamos aparar essas diferenças, para que possamos acertar essas desigualdades, os equívocos criados que geraram a antipatia, a vingança, o ódio, a perseguição, por exemplo. Então vejam a importância de passarmos, e por isso que passamos por esse plano físico. E é um momento de semear o bem, ou seja, de evoluir, de exercitar as virtudes latentes em nós. E ao mesmo tempo em poder dissipar, né, as viciações que nós trazemos. Né? Assim, com isso fica claro que ninguém sofre sem propósito e ninguém evolui sem esforço. Por essa razão que todos nós trazemos uma vida, um histórico, cada um de nós, né? Na qual nós temos um determinado sofrimento, mas não é ao acaso. Existe uma razão, existe um porquê, existe uma causa que precisa ser reparada. E também ninguém evolui sem se esforçar.
E isso a gente vê, né, até quando estávamos sentados nas carteiras da escolaridade, que a gente tinha que estudar, aprender, fazer prova para ver se retemos aquele aprendizado, e como era difícil fazer a prova, ainda mais nesta época do ano com as provas finais. Né? Mas se não fizéssemos essas provas, não avançaríamos na nossa graduação. Então, tudo requer esforço. Muito bem. Então, para o Espiritismo, a morte é um retorno ao mundo. Para o Espiritismo, a morte é um retorno ao mundo espiritual, nossa verdadeira pátria. A morte não é o fim. A morte não é dolorida. Aqueles estertores da morte, na verdade, é aquele corpo físico que está esgotando a sua energia vital. Mas o espírito, ele não está sofrendo este processo de desenlace, nessa morte natural, é claro. Diferente de uma morte bruta, né? Por um acidente ou por uma bala perdida, ou coisa semelhante. Então, morrer é retornar à pátria espiritual, simplesmente, aonde nós vamos contabilizar os frutos, né, e os desperdícios. Assim sendo, a morte não é castigo, não é fim e não deve ser motivo de desespero. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Porque aquele ente querido, aquela pessoa a quem temos um apreço, não vai desaparecer da nossa vida, não vai deixar de ser lembrada. E ela vai estar ainda convivendo conosco em dimensões diferentes. Simplesmente isso. É como, de repente, raciocinássemos se ela estivesse num país distante, mas onde nós poderemos trocar sentimentos, ideias, inspirações, né? E temos ainda o sono, que nos permite os reencontros sucessivos durante o descanso do corpo físico. Então, ao desencarnar, nós deixamos o corpo físico, aquela vestimenta que nos foi dado para poder habitar o plano físico. Retornamos ao nosso estado de espírito, que é o nosso estado natural. Nós estamos temporariamente revestidos por um corpo que nos limita enquanto espírito que somos. É como usar uma roupa justa, uma roupa apertada, você não tem amplo movimento. Reencontramos esses entes queridos, avaliamos a nossa trajetória e planejamos novas oportunidades de crescimento. Então vejam que é um contínuo progresso, uma contínua atividade. Então morrer não é ser sentenciado a ficar num determinado local ou ficar inerte num sono profundo. Não, nós continuamos a ter sentimentos, a ter pensamentos, a ter objetivos, a ter necessidades. E com isso nós programamos, planejamos uma nova existência para ir avançando. Então, o medo da morte diminui quando entendemos que não se perde a vida, apenas se muda de plano. Apenas se muda de plano. Então, nós precisamos estar conscientes que ao desencarnarmos, ao morrer, é como nós estivéssemos passando a morar num outro local, numa outra cidade, num outro país. Mas continuamos a ter as mesmas necessidades e prioridades. Então, é assim que a doutrina nos ensina, e com este entendimento, nós não ficamos com aquela saudade doentia quando enlutado. Nós vamos ter saudade porque ela é algo que nos remete os momentos bons que convivemos junto, mas não aquela doença de acharmos que agora
a vida perde seu sentido, perde a sua luz, perde seu interesse. Não, porque a vida continua do outro plano. Um dos aspectos mais belos da visão espírita é a certeza de que o amor nunca morre. Então, o sentimento que nós nutrimos, este não se perde. O amor. Porque todo aquele outro sentimento que não seja amor, ele é transformado. Então, um sentimento de rancor, de ódio, de vingança, de malquerência, esse um dia será transformado. Mas o amor é justamente a transformação positiva dos nossos sentimentos. Por isso, a necessidade de buscarmos, na nossa experiência de vida, sempre a conquista do amor. Se somos imortais, os laços de afeto também são imortais. Então, veja, quando Jesus nos compara uma grande família, sendo Deus nosso Pai, nós somos filhos de Deus, consequentemente somos irmãos, então isso gera em nós este laço familiar de fraternidade. E é este laço que devemos estreitá-los cada vez mais. Por isso que tudo que é contrário a este laço de fraternidade, de união, nós temos que combater e fortificar estes laços. Então, se eu trago comigo certa diferença ou certa mal-estar com uma determinada pessoa, eu preciso ver o que eu fiz, qual a razão de ter essa situação e procurar sanar. É assim que nós vamos estabelecendo uma vida harmônica e uma felicidade que todos almejam. Por isso, a doutrina consola o coração em luto, mostrando que os entes queridos continuam vivos, eles não desaparecem. Podem nos intuir e inspirar. E quantos de nós não temos a experiência de sonhos, né, com entes que já partiram e que nos aconselham ou que relembram momentos vivenciados e que nós nos sentimos tão bem? Sentem nosso carinho, por isso orar aqueles que já desencarnaram é algo salutar. É como alguém que morasse distante e de repente receberia uma carta nossa, um WhatsApp, um e-mail, algo nesse sentido. Nós ficaríamos agradecidos por sermos lembrados, por não ter sido esquecido. E desta forma, orar pelos que já desencarnaram, né, deve ser realizado com muito amor e sinceridade. Diferente de algumas concepções religiosas que dizem que não adianta orar porque aquele espírito estará dormindo, né? Infelizmente, não é verdade. E evoluem e trabalham no plano espiritual. Então, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, não ficamos inertes. A vida continua. E tem inúmeros livros que a doutrina nos apresenta mostrando a vida do lado de lá. Um dos filmes que vocês conhecem é O Nosso Lar, por exemplo. E vários outros filmes e livros que nos mostram essa realidade do mundo espiritual. Se somos imortais, nossas ações não se perdem. Se essas ações não se perdem, elas terão consequências. Por isso, tudo que fizermos vai gerar uma consequência. Se tudo que fizermos bom, terão consequências boas. O contrário é verdadeiro. E por isso que nós temos que ser vigilantes com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós pensamos. Porque o pensamento é uma energia que tem objetivo
e atinge o alvo específico. Então, toda escolha tem consequência, não por punição, mas por aprendizagem. Ou seja, tudo que nós passamos, né, se é uma vida dificultosa, se é uma vida sofrida, tem uma razão. Porque Deus é Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós. Nós que precisaríamos procurar entender por que eu e não Ele está passando pelo que eu estou passando. Porque eu tenho um histórico. E esse histórico me faz viver esse presente desta forma. Agora, se eu não sou feliz da forma que eu estou vivendo agora, eu preciso refletir como eu gostaria de viver e procurar agir positivamente. E não ficar alimentando aquilo que me gerou esse mal-estar. Por exemplo, orgulho, vaidade, ambição, inveja, ciúmes ou coisas semelhantes. O Espiritismo, então, nos ensina que o bem sempre nos eleva. O mal que fazemos gera sofrimento educativo, não punitivo, de correção. Ninguém está destinado ao erro ou ao sofrimento eterno. Então, aquela história que nós recebemos no passado, de que após uma existência seremos julgados e vamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo, que o valha, não é uma realidade. Foi uma forma de nos tornarmos mais vigilantes. Foi uma forma de frear os nossos instintos. Mas nós evoluímos em entendimento. Então, esta fórmula, esta forma pedagógica de nos educar, já não se alinha com a atual forma nossa. Então, nós precisamos de algo mais lúcido, transparente, e não algo intimidativo. Todos evoluem sem exceção. Essa é uma lei divina. Todos evoluem. Ninguém vai ficar eternamente numa mesma situação. Então, a justiça divina, ela é perfeita, ela é misericordiosa e ela é pedagógica. Então, ela é perfeita porque provém de uma inteligência suprema. É misericordiosa porque, à medida que vê o nosso esforço, minimiza a nossa dor. E ela é pedagógica porque tudo que ocorre na nossa vida é uma forma de nos instruir, de nos advertir e sempre de andarmos no caminho justo e perfeito. Evidências da imortalidade, a doutrina espírita apresenta diversas evidências racionais. Como nós falávamos, ela é calcada em fatos, em evidências, em comprovações científicas e não em suposições. Por isso, a comunicação mediúnica, quando nós temos pessoas que recebem cartas, recebem orientações de parentes, com a mesma caligrafia, com o mesmo vocabulário, com as mesmas expressões, com as mesmas formas de tratamento um para com o outro, comprovando que é alguém que está no plano espiritual. Fenômenos de quase morte, Existem muitos filmes, livros, relatos daquelas pessoas que quase desencarnaram e se viram num outro plano, vendo seu corpo ali estendido, por exemplo. Recordações de vidas passadas. Quantos filmes, quantos históricos, quantos documentários existem, de crianças que relatam a sua vida anterior, tão famoso aquele caso daquele criança que falou que ela fora um aviador no passado, na guerra, falando de detalhes do avião, detalhes, quer dizer, isso é uma comprovação incontestável, Vocês devem saber. E intuições profundas e afinidades espirituais. Todos nós temos, Que nós chamamos o nosso anjo da guarda,
guia, mentor, amigo, enfim, que a gente sente aquela proximidade e nos conforta. Se acreditamos que somos imortais, nossa conduta muda. E é aí que eu quero chegar, na razão de tudo isso que nós estamos explicitando na noite de hoje. Ora, se eu sou imortal, eu não posso viver como mortal. Se eu sou imortal, eu tenho que saber que tudo que eu faço terá consequências. E tudo que eu fizer voltado a prejudicar ao próximo, a prejudicar o ambiente, eu vou ter que refazer aquilo, eu vou ter que reparar, ou na própria existência, ou numa outra oportunidade. Então eu não posso alimentar aquela ambição, eu não posso alimentar aquela ideia de exclusividade, é meu, só meu, tudo meu. É nosso. O que nós somos? Nós não temos nada. Nem esse corpo não me pertence. Como nós vimos, nós somos arrendatários das questões materiais. Ninguém leva nada material para o plano espiritual. Então, nós passamos a valorizar a paz interior, estar de bem com a sua consciência, consigo mesmo, saber que você fez tudo aquilo que poderia fazer positivamente, que não quis lesar, prejudicar, menosprezar quem quer que seja, buscando o amor ao próximo, que é a evolução moral, que é estreitar o laço de fraternidade, que une a todos, porque todos nós somos filhos, temos a mesma origem, que é a origem divina. Desenvolvemos a paciência e a tolerância. Ah, como isso deveríamos saber. Desenvolver a paciência e tolerância. E aí nós vamos entender por que a nossa existência, nós vamos ter aquele parente que falamos que é difícil, aquele amigo de trabalho que nos dá dor de cabeça, aquele vizinho que sempre faz desaforo. É castigo, é perseguição? Não. São aulas para desenvolvermos a tolerância, a paciência, a resignação. Quando nós pensamos desta forma, nós não revidamos, nós não nos alteramos, porque é um aprendizado. Então, se é um aprendizado, eu tenho que aprender e sair bem daquela situação. Ser aprovado, não reprovado. Porque se eu for reprovado, eu vou ter que aprender de novo. Tantas vezes quantas forem necessárias até eu aprender a ter paciência. Por isso, as esposas respeitem os maridos. Nós sabemos o quão difícil eles são, não é verdade? Olha, eu já estou vendo um aqui que está dando até risada, né? Mas, por sua vez, os esposos lavam bem a louça, limpa bem a casa no sábado, não deixa só para ela, né? E não reclama tanto do almoço. E assim nós vamos criar laços de simpatia cada vez maior. Então, enxergamos problemas como lições, não como tragédia. Tudo que acontece conosco, por pior que possa parecer, são lições que devemos ver por este ângulo. Compreendemos a vida sob o olhar da eternidade, porque tudo passa. Todas essas experiências passarão quando eu tiver assimilado a lição que essas experiências estão me mostrando. E aí, o que vai acontecer? A pergunta não é mais por que isso está acontecendo comigo, mas o que posso aprender com isso? Isso que é desta forma que devemos analisar tudo que passa na nossa vida, tanto positiva como não, tanto desgastante como prazerosa. É assim que devemos raciocinar e refletir. Já terminando, lembrando que nós começamos mais tarde hoje a apresentação. A imortalidade é a grande chave que abre o entendimento da vida.
quando nós efetivamente entendermos que somos imortais, nós teremos uma outra concepção de vida, uma outra forma de entender o próximo, uma outra forma de entender tudo que ocorre a nosso favor. Somos espíritos eternos, no sentido de termos um início, mas não vamos terminar, não vai acabar, não vai ter fim. Criados para a felicidade, destinados à perfeição e orientados pelo amor de Deus. A doutrina espírita nos convida a viver com mais confiança, serenidade, responsabilidade, fé raciocinada e amor. São os ingredientes necessários para que tenhamos sucesso numa existência, para que tenhamos avançado um pouco mais na nossa evolução. Porque a vida continua, sempre. A morte não é um ponto final, mas uma vírgula na história infinita do espírito. É assim pensando, não vamos valorizar tanto a dor. Não vamos achar que esse momento que eu estou passando não vai acabar. Vai acabar. Vamos vencer. Vamos aprender. E quanto mais rápido assim entendermos, mais rápido isso encontraremos a solução. Assim sendo, que Jesus, nosso guia e modelo, nos inspire a viver conscientemente nossa imortalidade, com amor e esperança e muita paz. São essas as reflexões que nós queríamos trazer para que possamos, a partir de então, ao findar agora de um ciclo, de um ano, né, e já ao ingressarmos num próximo ciclo, num próximo ano, que nós possamos ter esses ingredientes à nossa disposição e vencer, vencer e vencer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.